Professor, boa noite. Queria que você fizesse análise da partida de hoje. Obrigada. Boa noite. Análise. Nós entramos bem no jogo, os primeiros 14, 15 minutos fizemos um golo, tivemos ali mais 2 ou 3 chances, depois tivemos a do Kadir, depois lembro que o adversário tem uma que nós temos o lance controlado e depois aparece na cara do Neto e o Neto defende. Primeira parte da nossa parte, boas primeiros 25, 30 minutos. Depois começámos ali a perder um pouco o controle do jogo. Ao intervalo fizemos aquela alteração, nós sentimos que precisávamos de mais gente por dentro para ligar, porque tínhamos muito espaço ali para ligar, que o adversário estava a querer fazer referências individuais, e por isso é que metemos um terceiro homem ali entre linhas. Conseguimos ligar, mas não conseguimos agredir o adversário. Nós fizemos, não sei, 6 ou 7 remates no segundo tempo, não fizemos nenhum remate no golo, na baliza. E nós sabíamos que tínhamos que fazer mais golos. Porque o adversário estava a causar perigo. E depois furamos 2 golos em transição, principalmente no segundo tempo. Nós não podemos deixar o jogo partir, por isso é que nós colocámos o Alain e o Marçal até para estancar um pouco, e aos 60 minutos, 63, porque o adversário entrou na segunda parte, estava a querer ir para cima de nós, e nós a entrar no jogo do adversário, que era a partir do jogo, desnecessariamente. Nós não tínhamos necessidade nenhuma de fazer isso, tínhamos que controlar o jogo mais com a bola até, porque estávamos em vantagem, e sabíamos que íamos ter espaço para explorar e agredir o adversário. Como eu disse, acho que conseguimos ligar muita vez no segundo tempo, mas não conseguimos agredir o adversário. Depois sofremos a acabar, já fizemos golo a acabar, hoje sofremos a acabar, portanto isto faz parte do futebol. Estamos desiludidos, estamos tristes, mas temos que ir por quarta-feira a mais. O Franklin, Sérgio Guimarães, Rádio Tupi, por gentileza, há uma constatação, pelo que a gente observa das análises que estão sendo feitas em relação ao teu jeito de colocar o time para jogar, se posicionar em campo, que às vezes a gente sente a impressão que é um time muito ofensivo, um time que ataca muito, mas a parte defensiva às vezes deixa a desejar e não tem tanta proteção, principalmente quando pega um adversário com jogadores velozes, com jogadores mais experientes, cascudos, que foi o caso hoje do Remo. Essa crítica é uma crítica que ela pode ser consertada, que ela pode ser trabalhada, ou já é um esquema que você pretende ter daqui para frente e não abre mão de repente, fazer uns ajustes? Obrigado. Sérgio Guimarães, Rádio Tupi. Mas essa é, respondendo com uma questão e depois respondo ao resto, essa é uma constatação sua, é uma observação sua, que nós somos muito ofensivos e não tão defensivos, ou não estamos tão bem a trabalhar defensivamente. É a sua opinião, é isso que você está a dizer. Ok. Ok. Como eu já disse, nós temos uma ideia de propor o jogo, de controlar o jogo com a bola. Nós sofremos hoje o primeiro golo, vamos considerar uma transição, nós temos a bola e acabamos por perder a bola ali na zona do intermédia, na zona do meio campo, estamos em superioridade numérica cá atrás. E acabamos por sofrer golo. Se o senhor viu, e toda a gente viu, há um cruzamento e o Barça acaba por desviar a bola para o adversário, que o Alex tem o lance controlado, o Alex ia sair com a bola controlada. O segundo golo, nós estamos 4 contra 3 cá atrás, o Mateus está com um homem, o Ferra, o Barça e acho que é o Danilo cá atrás. Cruzamento do Vitinho, nós estamos 4 contra 3. Depois o homem vai embora, o Mateus já estava com algumas câimbras, com algumas dificuldades físicas, acaba por não recuperar a posição, estamos 3 para 3. O adversário remata, o Neto defende e no rebote faz o gol. Eu acho que nós estamos mais equilibrados defensivamente, acho não, é a minha opinião, que estamos mais equilibrados defensivamente, mas depois quando as equipas como nós tentam controlar o jogo mais vezes com a bola, é normal que estejamos mais expostos para as tais transições que estamos a falar, e este adversário, quando coloca o Aleph Manga como centroavante, vem à procura desse momento do jogo. Como já apanhámos o Curitiba aqui, que jogou também dessa forma, aproveitou essa forma de sair com saídas rápidas, nós estávamos precavidos para isso, estamos precavidos para isso, temos
jogadores cá atrás que são muito rápidos, são velozes, a recuperar terreno, acabamos por sofrer 2 golos em transição. Parece-me a mim que vamos ter muitos momentos destes, porque nós temos muitos momentos com a bola, portanto é normal que tenhamos mais tempo a bola, estejamos mais expostos para esse momento. Não é um momento que nós descuramos de todo, como eu já disse, isto é um processo coletivo, tanto com como sem a bola. É um facto que sofremos 2 golos em transição, digamos assim. Franklin, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Para você, o Botafogo perde mais o jogo nas transições defensivas ou nas chances que criou e deixou de arrematar, deixou de colocar para o gol? Porque o primeiro tempo, o Botafogo, em boa parte dele, ele amassou o Remo. Ele teve um primeiro tempo muito interessante de chances elevadas para meter 2-3-0. E o segundo tempo tem uma queda drástica. Para você, o Botafogo perde em qual detalhe? Obrigado. Estamos de acordo que no primeiro tempo podemos fazer mais golos, e o adversário, volto a referir, que eu gosto de dizer as coisas que eu vejo, também tem esse lance na cara do Neto. Mas nós temos chance para fazer o 2-0 mais que uma, não fazemos, e depois no segundo tempo não conseguimos, como eu disse na primeira resposta, não conseguimos controlar o jogo com a bola. E nós não podemos não fazer nenhum tiro no gol adversário, não podemos. Fazemos 6 à baliza, à goleira, não fizemos um na baliza e nós temos que fazer. Obviamente que eu acho que é uma junção das duas coisas. Nós estávamos a empatar aos 93 minutos, quando o Alan tem a lesão, eu podia ter posto um volante, tenho o Newton a aquecer, optei por meter mais um atacante e baixar o Ed, porque o empate não nos satisfazia, mas somámos um ponto e depois o adversário acaba numa transição, como referiu, numa transição fazer o 2-1. Nós temos 6 jogadores em cima da área adversária, porque queremos ganhar o jogo, a verdade é esta. Não podemos perder o equilíbrio, não podemos perder a organização. Como eu disse, tínhamos 4-3 atrás. Parece-me a mim que depois o aspecto anímico também pesa, mas eu acho que é uma junção das duas coisas. Tanto no primeiro tempo que fomos um pouco perdulários, como no segundo tempo que nos pusemos desnecessariamente, ou deixámos o jogo partir, que era o que o adversário queria desnecessariamente. Perdão. Boa noite, Franklin. Alan Viana, Visão Botafoguense. Queria te fazer uma pergunta em relação ao turbilhão que está acontecendo no momento, mas é o seguinte, em relação à eminente saída do Alexander Barbosa, aí hoje você perde uma invencibilidade de 9 jogos para o que era o 20º colocado do campeonato, agora é o 17º, se eu não me engano. Como administrar isso por uma semana de um jogo tão importante contra o Racing pela Sul-Americana agora? São 2 competições completamente diferentes e nós hoje estamos a falar de uma competição que é longa. Esta competição acaba em dezembro. Nós não podemos estar em euforia porque estamos 7 ou 9 jogos, no caso, 2 mais 7, invencíveis, e depois perdemos um jogo, parece que cai o Carmo e a Trindade. Temos de ter calma, temos de serenar. Isto não pode ser euforia, depressão, não podem estar distantes de 2 ou 3 dias, que é a periodicidade que nós jogamos. Temos de serenar. Nem tudo estava bem. E eu referi a isso muitas vezes. Quando nós ganhávamos ou não perdíamos, e nem tudo está mal hoje, obviamente. O seu colega acabou de dizer no primeiro tempo, usou uma expressão que eu não gosto muito, mas parece-me feliz. No primeiro tempo, o Botafogo, por momentos, ou pelo menos naquela parte inicial, amassou o Remo. Podíamos ter feito o segundo gol e se calhar a história é diferente. Mas isto é o futebol, vocês conhecem tão bem ou melhor quanto eu. Não me parece a mim que nós tenhamos que entrar em depressão ou em alarme, temos de serenar. Obviamente nós sabemos que fizemos coisas mal, como andávamos a fazer coisas mal. Obviamente que nós sabemos que fizemos coisas bem, como andávamos a fazer. Hoje o resultado não nos favoreceu, estamos muito, muito desapontados com isso. O facto de ser o 20º colocado, eu sinceramente não olho para a tabela, porque isto é muito longo, nós nem a meio vamos. Hoje foi a 14ª rodada, para nós a 13ª, temos um jogo em atraso, estamos a 1/3 do brasileiro, temos de serenar, há muito ponto em disputa pela frente, portanto nós vamos fazer o nosso caminho e sabemos o que é que temos que fazer para fazer esse caminho. Aqui, boa noite, João Machado, Opinião Play. Já são 3 partidas em casa que o Botafogo não consegue pontuar, né? A partida com Curitiba, ou melhor, empata, né? Não consegue os 3 pontos. Curitiba, Internacional, e hoje é derrotado pelo Remo. Eu concordo com o colega de que o Botafogo até vai muito bem quando está no terço do ataque.
mas em muitos momentos tem dificuldades na defesa. E num dado momento do jogo em que você tem alguns atletas performando bem, esses atletas acabam saindo. Eu digo, por exemplo, no caso do Medina. O que justifica numa partida em que o senhor precisa ter um atleta experiente que está performando bem, ele é substituído na partida? Foi alguma questão física? O que naquele momento justificava a saída do Medina da partida? Eu já respondi à questão da alteração do Alain e do Marçal, ao seu colega, e não tenha dúvidas nenhumas que o Alain é muito mais experiente que o Medina. Portanto, se formos olhar a experiência, se tiver os dois na mesma prateleira, o Medina não joga nunca. Se falarmos só da experiência, é o Alain que joga. O Medina estava bem no jogo, mas nós precisávamos de estancar, porque o jogo estava muito partido, como eu disse, e o Alain tem essa experiência que o senhor está a falar, muito mais que o Medina, e tem essa sensibilidade ou essa sensação do jogo e de serenar o jogo. Para o corrigir, não, para o ajudar, nós temos 4 empates, porque também empatámos com o Internacional, mas eu hoje preferia ter empatado do que ter perdido. Portanto, e se a nossa equipa recebe esses elogios todos da sua parte no termo ofensivo, não podemos só fazer um golo, porque nós temos que fazer mais golos. E criámos muitas chances, mas não fizemos golos. Portanto, falamos nesta qualidade toda ofensiva, então temos que fazer mais golos e não foi o que se verificou hoje. Boa noite. Opa. Alô, boa noite, Franklin. Gustavo Bandeira do Fogo na Rede. A torcida reclamou bastante das suas alterações, já que a gente estava falando agora de alterações, especialmente da entrada do Joaquim Correa, inclusive com algumas ofensas de burro. Eu queria saber o porquê da entrada sempre desse jogador no segundo tempo, um jogador que vem em uma fase e tem números abaixo no Botafogo, são apenas 4 participações a gol em 37 jogos. O que fazer para recuperar também um jogador que é importante no elenco, mas que sempre que entra no segundo tempo não consegue render? Obrigado. Os jogadores são todos importantes. Obviamente que nós, quando olhamos para o jogo e temos os atletas à disposição, nós conhecemos as características dos atletas e eu não os coloco só porque me apetece ou porque gosto mais ou menos de um atleta ou porque a torcida chama ou não chama ou para ir contra a torcida ou a favor. Nós não podemos gerir a equipa de fora para dentro, obviamente. Eu estou aqui para tomar decisões, sejam elas quais forem, estou aqui para as tomar, é o meu papel. Quem decide sou eu é que trabalho com os jogadores e eu é que decido. Nós quando colocamos o Tuco, como eu estava a dizer, o Alain machucou-se e nós estávamos com o empate, obviamente não nos satisfazia e nós tentámos arriscar naquele momento ou iria colocar o Jordan ou o Tuco. Optámos por colocar o Tuco pela questão da estatura, sinceramente, e recordo que o Tuco teve aqui 2 lances que acabou por não definir tão bem, mas apareceu no momento. Parece-me injusto, nós falamos na totalidade dos jogos, eu só vou falar dos meus, porque nós antes dos jogos temos que olhar para os minutos, parece-me a mim, e o Tuco comigo tem 100 e poucos minutos. Não pensem que é fácil um atleta entrar 10, 15 ou 20 minutos num jogo e fazer sempre a diferença, não pensem. Se fosse fácil, todos os atletas entravam e faziam a diferença. Isso não se verifica, nem com o Tuco, nem com qualquer Tuco da vida. Obviamente que tem que conquistar o seu espaço, tem trabalhado para isso. Já jogou, já entrou, aliás, nunca começou um jogo de início. Já entrou, já foi não relacionado, portanto é uma opção do treinador apenas e só. Boa noite, Franklin. Anderson Bruno, do Botafoguista. Perdão. O Botafogo ele faz um bom primeiro tempo e perde muitas oportunidades, né? E no segundo tempo, o Botafogo ele criou pouco e deixou o adversário crescer, né? Aparecer tendo mais oportunidade. É um fato que hoje o Botafogo ele tem o melhor ataque e a pior defesa. O que você viu no jogo que te levou a fazer as escolhas que você realizou de mudança? Acredita que tenha feito alguma escolha errada ou que alguém não tenha se adequado bem ao plano de jogo que você tinha estabelecido como estratégia hoje? Ou talvez que seria o momento de experimentar um pouco mais a base do Botafogo para trazer mais oportunidade? Experimentar? Nós estamos no Botafogo, não podemos experimentar nada. Senão aquele senhor chega um dia, vai-te embora. Eu não posso experimentar nada. Eu não tenho tempo para experimentar. Nós temos que ganhar jogos. Foi o que não se verificou hoje.
Nós não podemos vir aqui, vamos experimentar, não. Aqui não se dá nada a ninguém. Não podemos experimentar, nem podemos andar aqui, vamos ver o que é que dá. Não, isso não se verifica, nem pode acontecer. Nós estamos a falar muito do segundo tempo. Nós no segundo tempo, e eu até vos estou a ajudar, nós fizemos zero remates na baliza, 0 tiros no gol. E uma equipa como o Botafogo e como o meu Botafogo não pode fazer isso. E os jogadores sabem disso. E vocês vão me dizer, mas tivemos ali muita bola a passar na pequena área, dentro da área. Verdade, eu lembro que houve um cruzamento do Mateus à esquerda, que nós tivemos 3 jogadores e que nenhum desviou a bola acabou por sair pela linha de fundo. Lembro deste lance agora assim de cabeça. Não fizemos nenhum tiro no gol. Nós no segundo tempo tivemos 60 e pouco por cento de posse de bola. O adversário no segundo tempo fez para aí 10 remates, acho eu, não sei, fez muito remate, em transição. Portanto, nós não podemos estar a querer controlar o jogo com a bola e estar sempre a levar transições, não podemos. Isto aqui é que nós temos que mudar. Isto é que eu mudava, não é o jogador A, B ou C. Eu ainda há pouco disse, nós com a alteração ao intervalo, procurámos ter mais gente por dentro para ligar. Pelos números eu diria que conseguimos, porque tivemos mais bola, relativamente ao primeiro tempo. Mas isso, se calhar não, os números dizem isto, tirou-nos a tal agressividade ofensiva porque nós fizemos menos remates. Portanto, nós temos que encontrar aqui o equilíbrio. Eu mesmo tendo o Mateus, o Montoro e o Ednilson, tem que ser agressivo na frente. E estes jogadores têm agressividade na frente. Estes jogadores têm baliza, então temos que a procurar. E não é só estes, estou a falar destes, são os 3 jogadores que eu estou a dizer que queremos para ligar. Portanto, parece-me a mim que aqui não se trata da opção A, B ou C, mas sim encontrar este equilíbrio entre a tal agressividade que tivemos no primeiro tempo que o senhor está a referir, com o tal controle da bola, ou falso, o controle do jogo ou falso com a bola, porque tivemos 60 e tal % de posse de bola, mas não conseguimos agredir o adversário. Eu não quero ter 60 e tal % de posse de bola e estar a controlar o jogo no meu meio campo. Isso a mim não me diz nada. Zero. Isso diz-me zero. Eu tenho que controlar o jogo com a bola no meio campo adversário. Mais perto da baliza do adversário do que da minha. Porque nós vamos lá estas transições que vocês estão fartos de referir e que vocês gostam de referir, acho que ainda vão referir mais vezes, mas é um facto, eu não me vou esconder disso, nós sabemos disso e temos trabalhado sobre isso. Franklin, boa noite. Rafael Bizarello, do GE. Queria te perguntar como é que foi a conversa com o Barbosa antes do jogo, para falar que ele não seria relacionado para essa partida, o que foi conversado e se você conta com ele para a próxima partida. Obrigado. Eu referi isso antes da partida. O Barbosa é um homem, tem que ser tratado como tal. Há assuntos que têm que ser tratados olho no olho. Eu tive uma conversa com o Barbosa ontem. Nós sabemos, todos vocês sabem, eu não vou esconder nada, que há uma possibilidade. Até ontem era só uma possibilidade, hoje não sei, porque eu em dia de jogo não falo com ninguém sobre nada, só falo no jogo. Tive uma conversa com o Barbosa, treino hoje com os não relacionados normal, amanhã não. Depois da manhã treinará normal e na próxima quarta-feira conto com o Barbosa, obviamente. Franklin, boa noite. Pedro Brandino, Arena VBet. Eu sei que você já falou sobre o Medina, que foi uma escolha sua, mas eu queria só entender se foi de fato uma escolha do seu feeling como treinador ou se teve alguma coisa de gestão de minutos entre ele, o Alan e etc. Eu não posso pensar em gestão de minutos quando estou a ganhar por 1-0 e nós estamos a sentir que o jogo não está controlado. Eu não posso pensar em gestão nenhuma de minutos, até podemos ter mais 300 minutos pela frente. Eu tenho que encontrar a forma de controlar o jogo, que é o que nós estamos a perder. Parece-me a mim que a opinião é unânime nesta sala, que nós no primeiro tempo tivemos chances ou criámos e tivemos chances para fazer golo e conseguimos controlar o adversário. No segundo tempo eu não senti isso desde o minuto 1, não senti. Por isso é que aos 63, e chamei-os aos 58 ou 59, aos 63 tentámos meter dois atletas experientes lá para dentro para controlar o jogo. O Alan na zona intermédia e o Marçal sobre a esquerda, porque eles estavam a sair muitas vezes por ali. Apenas e só isto. Eu não posso pensar em gestão de minutos quando não tenho este jogo na mão. Se fosse aos 85 e eu tivesse a ganhar 3-0, se calhar vocês se me perguntassem isso, não tirei o Medina por gestão de minutos, ia poupar 10 minutos. Eu não posso pensar em gestão de minutos quando estou a sentir que o jogo não está controlado. Por isso é que nós colocamos aqueles 2 atletas. Boa noite, Frank. Gledson DJ, Conexão Radar Esportivo. Eu queria falar com você sobre o Kadir. Percebo uma evolução muito grande no jogador. Hoje ele perdeu ali uma oportunidade cara a cara com o goleiro, mas é um jogador que vem criando muitas oportunidades e vem dando muito trabalho para a defesa adversária. Você acha que está chegando o momento dele ser titular do Botafogo de fato? Hoje foi, entendemos que hoje era um momento. Quarta-feira vamos ver. O Kadir, eu gosto das características do Kadir, eu gosto de atacantes com este tipo de características. É um miúdo, um atleta que quer aprender, que está disposto a aprender, que está a beber muita informação muito rápido
temos que serenar. É um jogador com muito potencial, como eu já falei aqui, ainda está longe de ser um jogador de elite, um jogador feito, tem-nos ajudado, tem essas características que falou de desgaste da zaga adversária, de que trabalha muito, que cria oportunidades por esse perfil que tem. Hoje criou aquela oportunidade, não fez, mas se calhar vai criar meia desta e vai fazer, porque isto, o futebol é assim, tem que ter calma, está a crescer, estava bem no jogo, nós procurámos, como eu disse, meter mais gente por dentro para ligar, ou ia retirar ele ou o Cabral, senti que era tirar o Kadir, porque o Cabral tem as características de segurar mais jogo na frente. Eu sabia que o adversário poderia, ou perspectivámos que o adversário poderia querer arriscar um pouco mais e precisámos também desse homem na frente. Só por essa razão é que saiu, não teve que ver com o rendimento, foi para a forma como olhámos para o jogo. Tá? Obrigado.